que o Senhor deseja, Pai, que nós venhamos aprender. Obrigado pelas pessoas que estão nessa live, Pai, por aquelas que ainda vão entrar e por algumas que por algum motivo não poderão estar aqui presente, mas que eu espero que na outra se façam presente aqui. Pai, toma teu lugar de destaque, porque o Senhor é que será o nosso grande professor. Pai, tira tudo aquilo que queira atrapalhar o nosso entendimento, a nossa atenção para essa live. Vem nos abençoar, frustra todo plano, toda obra do inimigo. Senhor, abre o nosso entendimento. É o que eu te peço, Pai. Glorificado seja o teu nome. Perdoa os nossos pecados e vem sobre as nossas vidas, iluminando as nossas mentes, Pai, para aquilo que o Senhor quer que nós venhamos aprender. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome e pelo amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Todos estão me ouvindo? Todos? Sim. Ótimo. Então, irmãos, eu estou aqui com a tela e já estou gravando também, então eu vou começar aqui. Bom, então o nosso estudo é sobre o livro de Enoque, o sétimo depois de Adão, todos os sábados às 20 horas pelo Google Meet. E também está sendo transmitido aqui pela o canal Tempo do Fim aqui com transmissão ao vivo. Só que lá não tem a apresentação e está com um tempo de retardo, que eu falo aqui, leva uns 2 segundos ou 3 para aparecer lá. Bom, o que nós vamos estudar, irmãos, por que eu estou colocando o sétimo depois de Adão? Vocês estão vendo aí a apresentação, né? Então, por que eu estou colocando o sétimo depois de Adão? Porque tem um outro Enoque, que é o filho de Caim, e que acho que tem alguns escritos aí que eles atribuem Enoque e a gente fica confuso, a gente não sabe qual dos Enoque, porque também tem um interesse da maçonaria também em cima desses estudos apócrifos, né? E às vezes cria confusão. Então, esse aqui é o descendente de Sete, tá? Para ninguém fazer nenhuma confusão a respeito disso. Então, o que eu vou falar é assim, a revelação histórica e transcendente da humanidade. Ou seja, toda a história nossa está contada no livro de Enoque, passado, presente e futuro, né? E até quando começar a eternidade, né? Lá no Apocalipse das Semanas tem uma referência aos dias da eternidade. Ok, irmãos? Então eu vou começar mostrando as questões de... Estou com uma apostila aqui, depois eu passo para os irmãos o PDF. Eu coloquei aqui uma frase aqui, ó. O que você deseja que eu te conte? A verdade, apesar de surreal, ou a mentira satisfatória que cabe nas mentes oprimidas? Sim, a verdade, por favor. Então, é como se duas pessoas estivessem perguntando, né? O que você vai aprender sobre o livro de Enoque? Ela parece surreal porque são coisas que a gente não consegue compreender se você não tiver uma mentalidade espiritual, né? Então, é preferível algo surreal que seja verdadeiro do que uma mentira que caiba na nossa cabeça. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, o nosso objetivo é esse, entrar na cidade santa. Então, nós temos um índice aqui. Eu vou falar sobre as citações bíblicas do livro de Enoque, um pouco da astronomia de Enoque, do calendário, a divisão do livro de Enoque. Hoje vai ser só a introdução, tá? E aí depois começa a bênção de Enoque, né? Capítulo 1 a 5, e assim por diante. Tem vários livros aqui que são divididos dentro do livro de Enoque, né? As parábolas, tá? E também tem até o livro de Noé, o livro das luminárias e assim por diante, tá bom? Então vai ser bem extenso. Eu espero que vá haver bastante lives todos os sábados até a gente esgotar o livro. O índice está bem dividido, está bem extenso. Eu fiz um detalhamento completo do livro de Enoque, né? Até onde eu pude. E estou aqui compartilhando com os irmãos. Deixa eu ver aqui.
Então é o seguinte, o livro de Enoque, ele narra, além da história do mundo antigo, as condenações dos seres espirituais que deixaram a sua habitação celeste. O deixar a habitação no livro de Enoque não é você sair de casa, é você deixar o seu corpo angelical. Eles deixaram a habitação angelical, o corpo angelical deles, e vieram aqui se materializar como homens na terra. Essa é a ideia que está no livro, tá? Para procriar com as filhas dos homens e as consequências disso no nosso mundo material e visível. Quer dizer, toda a carga que isso trouxe para a nossa história e as consequências, né, refletidas nos reinos da terra. Esse livro, por ser o mais antigo dos livros referenciados na Bíblia, né, contando que ele foi realmente escrito por Enoque, porque Enoque foi chamado escriba. Aí a contagem do tempo para os críticos dos escritos sagrados coloca ele como um livro 200 anos antes de Cristo. Ora, mas se você tem uma cópia de 200 anos antes de Cristo e Enoque é considerado escriba, então Enoque fez essas anotações, tá certo? Por quê? Veja só, a questão da escrita, ela foi datada como uma certa época na história arqueológica, e agora recentemente descobriram que essa escrita que eles achavam que tinha surgido num determinado tempo, surgiu, parece aí que 1000 anos antes do que eles achavam, né? Não sei exatamente quanto tempo, mas eu já tinha dito isso em outras lives, acho que no estudo do Gênesis, que era impossível para o Noé construir uma arca sem colocar no papel e passar informações para as pessoas trabalharem, né? Ficaria tudo na mão do Noé, cortar madeira, fazer as coisas e construir uma arca com plano, sem projeto algum. Então tem que ter uma escrita. E como Noé, depois de Enoque, e Enoque é considerado escriba, na minha concepção, eu entendo que a escrita surgiu com Enoque mesmo. E a escrita foi algo que ele aprendeu dos anjos. Então, eu desconsidero a arqueologia nesse ponto, porque sempre assim, a Bíblia sempre fica em segundo plano, a palavra de Deus fica sempre em segundo plano, até que eles descubram qualquer coisa que venha a mostrar que está tudo verdadeiro ali, o que está escrito. A questão do livro de Enoque em particular, o que eu vejo, ele já esteve no cânon judaico, né? Mas foi aí, por questões de discussão, foi tirado. E o que eu vejo o maior problema não é questão de cânon, é questão de tradução. Para mim, o maior problema é questão de tradução do livro de Enoque. Agora, por que um livro é tirado ou um livro é colocado? Pense na seguinte situação. Não quero ofender os espíritas, mas digamos que os livros cristãos tivessem que ser canonizados pelos espíritas, né? Então, certamente, ele ia tirar a lei e os profetas, né? Porque é onde condena a prática do espiritismo. Então, se o cânon incomoda, né? Se um livro incomoda, né? As pessoas que fizeram aquilo ali começam a tirar porque não querem que aquilo apareça. Então, o livro de Enoque eu considero nessa situação, porque até Apocalipse, né? Teve discussão se Apocalipse ia ser colocado no cânon ou não, né? E graças a Deus, Deus permitiu que fosse colocado no cânon. Então, o que tinha no livro de Enoque que incomodava tanto, né? Isso é que nós vamos ver aqui. A questão de Apocalipse, né? A gente sabe que o livro de Apocalipse incomoda mesmo, né? E é por isso que houve muita, vamos dizer assim, interferência humana, né? Humana mesmo, para que as coisas estivessem moldadas a um certo critério. Se bem que tudo que a gente tem como cânon é suficiente para nós conhecermos a Deus, a revelação de Deus. Mas eu compreendo que Deus tem as suas estratégias, e o livro de Enoque está fora, faz parte do propósito de Deus também, tá? Então, uma outra pergunta que a gente pensa assim, esse livro é fidedigno, eu devo confiar nele? Né? Então, uma experiência que eu tive foi, eu peguei o calendário que está descrito pelo anjo Uriel a partir do livro das luminárias e fui fazendo tudo que o anjo dizia, que era para dividir os meses, os dias, em portas, em janelas, enfim, e construí usando o Excel, que é uma planilha,
um calendário que eu consigo calcular qualquer data, qualquer época, né? Como se eu fosse um calendarista, né? Uma pessoa que fabrica calendário. E ainda foi interessante que quando eu tive que acertar as datas com o ano de 2006, que quando eu fiz isso, eu percebi que eu tinha uma defasagem, né, no horário. O horário calculado pelo calendário de Enoque estava defasado em relação ao horário atual. Isso me dá a entender que o eixo da Terra estava inclinado, com uma inclinação diferente do eixo da Terra agora. E a outra coisa que dá para deduzir é que se você tiver uma relação precisa do que é essa questão do eixo da Terra, você começa a perceber, pela descrição do próprio Enoque na geografia, que ele estava naquela região ali da Mesopotâmia, exatamente ali naquela região do Iraque, ali, para poder escrever o seu livro. Então, essa uma dedução que eu tirei a partir da leitura do livro de Enoque. Então, eu consegui perceber que tem conteúdo verdadeiro nesse livro e que o calendário e as instruções que o anjo dá não é nenhuma falácia e não é nenhuma aberração, né? Não é nenhuma bobagem, tá certo? Não é uma coisa inventada na cabeça das pessoas. Bom, a outra pergunta que a gente faz é como que a gente já interpreta, como é que a gente faz para interpretar o livro de Enoque, né? Ele foi escrito num tempo que o vocabulário usado, né, era muito restrito, não tinha o mesmo número de palavras que nós temos hoje. Então, para descrever coisas que têm diferentes significados, por exemplo, entre o mundo material e o mundo espiritual, a gente tem, por exemplo, estrelas. Estrelas podem significar anjos ou astros luminosos nos céus, né? E assim por diante. Montanhas poderia significar reis, né? Ou mesmo planetas. Então tem uma certa dificuldade onde a gente vai lendo um livro e tentar associar por que ele está falando aquela figura e qual é o significado que ele quer dar no mundo real, certo? Então a gente sabe que nesse livro ele está unindo o mundo espiritual com o mundo material, né? Por quê? Porque os espíritos e os anjos e todas as coisas que ele relata não são visíveis ao olho humano, né? Pelo menos agora, nessa época nossa. Tá? Bom, então ele é considerado um texto apócrifo, certo? Apócrifo quer dizer fora da Bíblia, e que é mencionado por algumas cartas no Novo Testamento. O pessoal diz que só está mencionado no livro de Enoque na carta de Judas, mas outros dizem que também na carta de Hebreus e 2 a Pedro. E eu encontrei muito mais do que isso. Tá? Menções de trechos do livro de Enoque. Vamos ver. Aqui nós temos várias traduções. Eu usei 4 traduções. A tradução moderna do livro de Enoque em etíope, com a introdução de Andy McCartney, de 2002. O adaptado e corrigido por Rosh Moshe Ben Shalom. Uma tradução de Nelson Marins, que é aquela que o irmão Luiz do canal Reino Eterno gosta bastante. Edição revisada e corrigida, de 2016. E o livro de Enoque em português luso. Ainda encontrei mais 4 traduções e fui separando aí. E fiz até um livro composto com as 4 traduções, fora o que eu já tenho aqui. Deixa eu só mostrar. Que foi o primeiro que eu li, né? Que é da editora Emos. Esse livro foi escrito por um católico, então a gente tem que desconsiderar determinadas frases aqui no início, porque o cara realmente não entende a revelação de Deus. Bom, vamos lá. Esse livro é uma compilação de várias traduções do livro de Enoque, né, que eu estou juntando aqui, né, comentadas, atualizadas por meio de figuras ilustrativas que eu vou mostrar para vocês, para ajudar a compreender o livro de Enoque nas suas viagens espirituais. Eu vou passar os PDFs, né, à medida que eu for mostrando, e vamos usar todo esse material para fazer uma reflexão espiritual, né, e entender como é que é a formação desse mundo espiritual, o mundo da mente humana, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Porque esse mundo mental que nos aflige hoje
ele foi criado, né? Ele foi desenvolvido ao longo da história humana e da cultura humana. Isso dá para ver dentro do livro de Enoque. Tá bom? Então, como o Senhor Jesus falou que as virgens prudentes tinham azeite em reserva, né? Então, quem procura estudar a palavra com profundidade não está se contentando apenas com aquilo que ele recebe na igreja, mas está buscando encher as vasilhas de azeite com reserva. E é isso que nós pretendemos fazer aqui. Amém? Então vamos ver aqui para as citações bíblicas do livro de Enoque. Quando vocês encontrarem um texto grafado em amarelo, é porque alguma coisa eu não concordei com o que estava escrito, mas não quis mexer. E só destaquei porque eu achei que o cara não estava entendendo muito bem a situação aqui do livro de Enoque, tá? Bom. Em toda a Bíblia nós temos inúmeros versículos que têm a sua origem no livro de Enoque, né? Jesus frequentemente usava citações no livro de Enoque, isso a gente vai ver também. Deixa eu ver o que mais aqui. Hebreus 11:5, né? Vamos ver lá o que está escrito em Hebreus 11:5, que às vezes eu não sei de cor todas as... Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara visto. Esse daqui é o versículo mais conhecido que a gente tem do Novo Testamento em relação a Enoque. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Amém? Bom. Então, Judas 1:14-15, citando o livro de Enoque, quer ver? Esse é o mais conhecido, né? Mas, como sendo o mais conhecido, para a gente não passar batido, vamos ler, né? 14:15. E destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízos contra todos e convencer dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então veja só nesse versículo aqui a gente já vê o seguinte, né? Fala da batalha do Armagedon, né? Que é o Senhor vindo com milhares de seus santos, né? Juízo contra todos, né? Convencendo, quem que convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo, né? E ainda fala das palavras duras dos pecadores, que é a blasfêmia que ocorre com os adoradores da besta, tá? Então vocês vão ver que o livro de Enoque está muito relacionado a esse final dos tempos mesmo, tá? Então veja só, dada essa referência aí, a história diz o seguinte, que o livro de Enoque foi removido das escrituras judaicas logo depois de Cristo. Logo depois da época de Jesus, tá? Deixa eu deixar esse cursor para cá. Aqui eu tenho que clicar aqui. Deixa ele para cá. Logo depois da época de Jesus, tá certo? Bom, vamos ver lá. Foi citado como escritura pelos primeiros cristãos até meados do século III depois de Cristo e aceito como escritura divina pelo próprio Enoque. Posteriormente foi repudiado e banido do cânone da escrita no século IV, tá vendo? Já é interferência romana. Que a gente sabe que Constantino e o rei de Roma já tinha autoridade a partir do século III, né? Em parte porque era inconsistente com a forma do cristianismo e foi redefinido após a morte dos apóstolos. Bom, que cristianismo ele era inconsistente, né? Será que o cristianismo é constantiniano? Então aí fica a pergunta. O livro também lançou dúvidas sobre sua iconografia, como referindo-se a coisas como a pedra angular da terra e os 4 ventos que sustentam o firmamento. Bom, isso aí é uma questão de interpretação e figura de linguagem, né? A gente tem que lembrar que todas as expressões que a gente tem na língua não quer exatamente dizer da mesma forma como está escrito, mas é uma figura para representar aquilo, né? Isso pode ter soado primitivo para a ciência sofisticada do século IV, mas a mesma iconografia é usada por muitos grandes profetas. Por exemplo, o apóstolo João afirma: eu vi os 4 anjos parados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, de modo que nenhum vento soprasse.
Apocalipse 7:1, né? Isaías 11:12, Jeremias 49:36, Ezequiel 37:9, Daniel 7:2 e Mateus 24:31. Bom, a gente sabe que os 4 cantos da terra é norte, sul, leste e oeste. Isso aí não tem por que dizer outra coisa, certo? Como será discutido mais tarde nesse post e tal, muitas vezes o parecer da ciência primitiva nas escrituras são, na verdade, conceitos sofisticados de Deus, simplificados ao nosso entendimento. Claro, Deus, ele sabe que a situação é muito mais complicada, então ele ensina de uma forma didática e ele simplifica para nós, tá bom? Bom, aqui tem um comentário sobre esse explorador, né, que descobriu na Etiópia, na chamada Abissínia, em 1773, um cara chamado James Bruce, onde ele levou 3 cópias, né? Certamente devia ser um inglês, né? Porque os etíopes tinham preservado a Bíblia, né? Exatamente mais ou menos aí nessa época de 1773. Uma das 3 cópias foi levada para a Biblioteca de Oxford. A primeira tradução para o inglês foi publicada em 1821 pelo arcebispo Richard Lawrence, que havia sido professor de hebraico em Oxford. Traduções subsequentes foram feitas como a de George Shute, em 1881, R.H. Charles, em 1913, e Isaac, em 1983. Tá? Então, veja só. Por que a Etiópia tem essa herança espiritual? Né? A gente sabe disso por causa do rei Salomão, rainha de Sabá, né? E a sua influência que ele teve na África. Né? Tá certo? E os etíopes lá, até pouco tempo também, teve um povo que foi resgatado como pertencente às tribos de Israel e foi levado para Israel há uns 5, 6 anos atrás. Tá bom? Bom, aí eu coloquei aqui em amarelo aquilo que eu não concordo com ele. Né? Métodos científicos padrão foram usados para datar sua origem. Uma das regras desse método indica que esse algo profetizado realmente cumprido deveria ser escrito depois que o evento ocorreu, porque senão o autor deve ter sido um verdadeiro profeta. Essa rejeição completa do conceito de revelação forçou Lawrence a colocar o autor do livro de Enoque em um período recente, porque ele viu que ele profetizou não apenas sobre a existência do Império Parta, mas até mesmo sobre o reinado do rei Herodes. Quer dizer, esse método aqui está meio complicado, porque, ora, se cumpriu, né? Vamos ler de novo aqui. Uma das regras desse método é que se algo profetizado foi realmente cumprido, deveria ser escrito depois que o evento ocorreu. Porque senão o autor deve ter sido um profeta. Não, mas aqui o raciocínio está ao contrário. Né? Essa rejeição completa do conceito de revelação forçou. Bom, eu não concordei com essa afirmação aqui. Eu achei muito estranha o jeito até como ele construiu a frase para explicar. Tá bom? Mas é o seguinte, as pesquisas mais recentes, né, dos autores dizem que ele é do ano 180 a 64 a.C. Então nós temos há sempre um período de 50 anos, quando um livro ele se torna um livro conhecido. Né? Então se nós tirarmos aí 180 anos, menos 50, dá por volta de 200, né? anos da sua existência escrita. Mas, como eu falei no começo, né, para ter essa existência escrita por volta do ano de 200, ele precisa ser muito mais antigo. Por quê? Porque ele profetiza exatamente o nosso tempo. Né? Já para essa época, profetizar o nosso tempo já seria uma grande coisa. Mas eu estou dizendo que ele profetiza tempos anteriores ao nosso, né? Tempos do Império Romano, tempos da história hebraica, né? E assim por diante. Tá? Então hoje, irmãos, eu vou fazer uma introdução e agora vamos para os versículos que eu encontrei que está escrito no livro de Enoque. Então a aula de hoje é para mostrar que existe mais do que você imagina na Bíblia sobre o livro de Enoque. Então vamos lá. Jesus falou assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No livro de Enoque está escrito em Enoque 5, verso 7. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz e herdarão a terra. Olha lá, a mesma palavra. Porque o Pai não julga ninguém, mas deu todo o julgamento ao Filho,
A parte principal do julgamento foi dada a ele, o Filho do Homem, Enoque 69, 27. Herdará a vida eterna, Mateus 19, 29. Aqueles que herdarão a vida eterna, Enoque 49. Mas ai de vocês ricos, porque vocês já têm o seu consolo, Lucas 6, 24. Ai de vocês que são ricos, porque confiarem em sua riqueza, mas de suas riquezas você será tirado, Enoque 94, 8. Mas você também se assentará em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Vou colocar cada um deles em um trono de glória. Enoque 108, 12. Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Que bom que aquele homem não tivesse nascido. Onde estará o quarto dos pecadores, aqueles que rejeitaram o Senhor dos Espíritos? Teria sido melhor para eles não terem nascido. Enoque 38, 2. Existe um grande abismo entre nós e vocês, e você, aqui, Lucas 16, 26. Por um abismo suas almas estão separadas, Enoque 22, 9 e 11, e 10 e 12. Na casa de meu pai há muitas moradas, João 14, 2. Naquele dia o escolhido se sentará em um trono de glória, escolherá suas condições e quartos sem números. A tradição que é quartos é morada, tá? Não sei por que a tradição colocaram quartos. Para que sejam filhos da luz, João 12, 36. O bem da geração da luz, Enoque 108, 11. Mas quem beber da água que eu lhe der, nenhuma nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele em fonte de água. Aqui está traduzido errado, acho que salta para a vida eterna. Aqui está surto, né? Surto. Alguma coisa que eu digitei errado. João 14, 4, 14. Todo sedento bebia e era cheio de sabedoria, tendo a sua habitação com os justos, eleitos e os santos. Enoque 48, 1. Vamos ver aqui mais Enoque. E os montes deles, debaixo deles se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Miqueias 1, 4. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não mudará. Isto diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54, 10. Aí está falando aqui, ó. E os lugares serão abalados, e os altos montes serão aplainados e derreterão como cera perante a chama. Então está muito parecido com Miqueias 1,4 e com Isaías 54, 10. E aí vem aquela parte de Judas, né, que eu já li. Não vou ler novamente. E vem a parte de Gênesis, né? E aconteceu como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Irmãos, eu esqueci de colocar para gravar. Vocês acreditam nisso? Vamos ver. Eu vou gravar aqui pelo outro método, tá? Depois eu junto. Eu gosto de gravar por 2 métodos diferentes. Então tá gravando aqui. Deixa eu ver mais. Senão já tá gravando no YouTube? Já, o YouTube já salva, não? O YouTube já salva, mas eu tô gravando por um método meu, por um método do Google Meet e pelo outro aqui. Vamos ver. Depois eu junto, né? Faço uma edição aí e vejo que fica melhor. Bom, então vamos lá. Continuando aqui. Então no livro de Enoque está escrito assim: sucedeu quando os filhos dos homens haviam se multiplicado, naqueles dias lhe nasceram filhas belas e graciosas. E os anjos, os filhos do céu, as viram e cobiçaram e disseram uns aos outros: vinde e escolhamos esposas para nós dentre os filhos dos homens e geremos filhos. Jó, está escrito assim: porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da sua inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ele não está comigo. Jó 28, 12, 14. Em Enoque está escrito assim, capítulo 43, a sabedoria não encontrou lugar onde pudesse habitar. Então uma morada lhe foi apontada nos chamais, céus. A sabedoria procedeu para fazer morada entre os filhos dos homens, não encontrou habitação. A sabedoria retornou para o seu lugar e tomou seu assento entre os anjos. Tá?
Então a parte aqui que fala de Jó que a sabedoria não encontrou lugar, né? E aqui em Enoque também a mesma coisa. Até que os montes nascessem, o que tu formasses a terra, o mundo mesmo de eternidade, eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Enoque 9:3. Então eles disseram ao Senhor, o rei, tu és o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o Deus dos deuses, rei dos reis. O trono de sua glória é de eternidade em eternidade. E de eternidade em eternidade seu nome é santificado e glorificado. Bem-aventurado, glorificado és. Né? Então no Salmo 92 tem essa frase aqui, de eternidade em eternidade tu és Deus. Que bate com o Enoque. Tu fizeste todas as coisas, tens o poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestadas diante de ti. Você vês, né, todas as coisas e nada pode ser escondido. Eu peguei uma tradução aqui que é meio estranha, viu, irmãos? Não liga, não. Eu copiei, colei e nem prestei atenção direito. Tu fizeste todas as coisas, tens poder sobre todas as coisas, estão abertas e manifestas diante de ti. Você vê todas as coisas, nada te é escondido de você. Então aqui é Enoque 9:4 e o outro aqui eu não coloquei. Esqueci de copiar e colar a referência. Bom. Então aqui, ó, essa aqui é um comentário do livro, né, que fala da astronomia de Enoque. Como que era contado os dias na época de Enoque, né, e o calendário de Enoque como ele descreve. Só que ele não fez o cálculo que eu fiz, né? Então, eu discordo dele de algumas coisas, ele está falando apenas por comparação com a nossa astronomia moderna, tá bom? Então eu vou ler só algumas coisas para vocês entenderem no geral, né? Sem prender muito a detalhes, porque isso aqui é só uma preparação para você entrar lá no livro de Enoque e entender o que ele está falando. Então, o livro das luminárias, que é o livro 3, que vai do capítulo 72 a 82, né, ele fala de uma astronomia, fala de planetas, fala do Sol, da Lua, das estrelas e assim por diante. E ele ensina a calcular os dias. Então, os dias no calendário de Enoque é 364. Tá certo? Não é 365,42, não sei quanto, que é o de agora moderno, né? Então, como falta uma parte, né? Praticamente 1,5 dias, um dia e meio, né? Então, quando esses anos vão passando, esse pedaço vai sobrando ano a ano, ano a ano. Então, tem que ser corrigido, tá certo? Para poder as horas serem as mesmas, né? Por exemplo, você diz que meio-dia o sol está bem em cima da sua cabeça, pelo menos no Nordeste é assim. Já para perto dos polos é um pouco diferente. Então, você tem aquela referência das posições, né, em determinados horários. Então, para que a hora coincida com as posições, se tiver faltando pedaço na contagem, né, você tem que repor esse pedaço com o passar dos dias, acumulando, né? E aí o que você faz? Nesse caso aí, né, era acrescentado um calendário, né, por exemplo, se estiver faltando um dia e um quarto de dia, né, por ano, não demorará muito que ele fique fora de sincronia com as estações, tá? Em apenas 32 anos já terá mudado 40 dias no que diz respeito à estação. Então, a ideia de que um anjo pudesse ter como edital, eu desacredito a porção científica do livro de Enoque. Aí, a questão não é essa. Não é que o anjo cometeu tal erro. É que as situações eram corrigidas pela agricultura mesmo, tá? Então, quando o trigo era a cevada, o trigo e todas as coisas estavam maduras, é que ele fazia a correção da contagem dos dias com a contagem dos tempos, tá? Na época de Júlio César, tinha um calendário juliano, que é um calendário que tem 365,25 dias, tá? O imperador romano, ele precisava dar assim, um decreto
de como começava esse calendário, ou seja, ele que determinava. Aliás, um calendário anterior que tinha, né? Era um calendário móvel, né? O qual Júlio César determinava qual tempo deveria ser contado, né? Aí, era um calendário egípcio, eu não me lembro agora qual é o nome desse calendário anterior a Júlio César. Aí ele criou o calendário juliano, que foi em homenagem a ele, na verdade não foi ele, foi um sábio lá, que para fazer essa homenagem fez essas correções, né? E aí passou a ter um ano de 365,25, né? Para corrigir essa fraçãozinha aí de 1,25, né? Dos 364, que ficava sendo corrigido ano após ano. A gente também não pode achar que as configurações celestes não tenham mudado, né, por algum motivo. Então, temos que prestar atenção se tem alguma influência esse tipo de coisa. Bom, eu só desacredito, né, quando realmente todas as situações foram checadas, né? Bom, aí depois desse calendário juliano, teve um calendário gregoriano, que é o que nós usamos agora, tá? Ele tem a mesma contagem de dias, mas aí os meses que eram de 30 e 31 foram mudados, não é exatamente como nós temos agora. Então nós temos aí, fazendo uma revisão, o calendário de Enoque. Aí esse calendário de Enoque possivelmente foi usado pelos judeus durante muito tempo, ou por Abraão, né? Pelos israelitas. Aí depois vai para a Babilônia, pega outro calendário e vem com os nomes dos meses tudo trocado, né? Os nomes babilônicos. Aí no Império Romano tem um outro calendário, né? Passa para o Juliano e depois passa para o Gregoriano. Tá certo? Então essa questão do calendário é muito importante, porque para a gente saber como que Deus está traçando o plano dele na Terra, como Jesus cumpriu as festas, né, com exatidão, então o calendário de Deus, que a gente precisa redescobrir, é o que vai realmente contar como tempo para o cumprimento das profecias, né, e a contagem dos tempos, tá bom? O nosso calendário tecnológico, né, científico atual, em relação aos planos de Deus, né, que está ligado às festas judaicas, à colheita e assim por diante, pode apresentar erros em relação às previsões, tá bom? Bom, aqui ele está falando do calendário de Enoque mais uma vez, né? Aí ele está explicando como era que era dividido, né? Era 12 meses de 30 dias e 4 dias individuais que eram usados para corrigir, né? Para ser corrigido a fim de dar marcadores de início das estações. Então fazia 364. Porque você sabe que 30 vezes 12 dá 360, né? Então fica faltando 4 dias para essas correções. Opa, tem gente chegando aí. Bom, aí houve a reforma moderna, né? Até os judeus abandonaram também o calendário que eles tinham, o calendário agrícola, e um calendário baseado também nos astros e ao mesmo tempo agrícola, que eram uma sincronia dessas duas contagens, para esse calendário moderno, né? Calculado aí com uma precisão milionésima, né? Mas em relação ao cumprimento das festas, isso dá diferença. Bom, aí ele fala de umas intercalações para correção dos dias e assim por diante. Ele faz uma crítica bem séria aqui. É uma coisa que eu não tive tempo de ficar detalhando, né? Porque foi como eu falei. Como eu consegui fazer o cálculo dos 364 dias de Enoque, junto com o calendário lunar e o calendário solar, e apenas ir corrigindo essa discrepância que tinha, né? Então eu não me preocupei mais com esses detalhes, porque na época que eu estava estudando isso aqui, o meu interesse não era ficar conferindo se esse calendário ou outro estava mais ou menos preciso, tá bom? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Então essa parte aqui, depois se os irmãos quiserem ler com calma, ele está fazendo algumas críticas. Espera aí, cara, os irmãos...
eu vou mais para uma coisa mais interessante, que é a divisão do livro. Tá? Então, nós temos a divisão do livro de Enoque da seguinte maneira, né? Tem a seção 1, né? Deixa eu ver aqui. Essa seção se preocupa basicamente com o juízo, né? O juízo de Deus proclamado por Enoque aos anjos, para usar uma linguagem do próprio livro, os vigilantes, ou os vigias, que caíram por terem desejado os filhos dos homens. Essa é a primeira parte do livro. Na seção 2, ele tem 3 parábolas, que são revelações apocalípticas, tá? Na seção 3, ele tem revelações sobre astronomia, que é aquele livro que eu falei, né? Das luminárias. Na seção 4, ele traz aqui deixa eu ver aqui, o problema do pecado, né? O sofrimento de Israel, faz um relato sobre Matusalém, fala de algumas profecias e narrativas bíblicas, relata a visão novamente da queda dos anjos, a punição, tem o livramento de Noé, fala do êxodo de Israel e assim por diante. Aí vai descrevendo a história para frente, tá certo? A queda de Efraim, a dispersão das nações. Isso aqui já é dentro do Apocalipse das Semanas. Na seção 5, fala do sofrimento dos justos, a prosperidade daqueles que praticam o pecado, né? Ele denuncia o mal, alerta os ímpios e promete bênção aos justos. O grande destaque nessa seção é para a última parte do livro, que fala sobre o Filho de Deus, né? E o reinado sobre a terra. Tá bom? Resumo do livro de Enoque. Então vamos pegar aqui. Foi dividido em seções, que são assuntos gerais, e agora vamos para o resumo. Do capítulo 1 até o capítulo 5, nós temos as bênçãos de Enoque, né? Relata a visão dos últimos dias, o destino dos eleitos, dos pecadores, pede para que as pessoas observem as obras de Deus, né? Na terra, Elohim. Esta seção é a introdução do livro de Enoque, né? Ele explica como os anjos lhe mostraram uma visão do futuro, como as sentinelas estão mencionadas aqui. Enoque, as sentinelas rebeldes, né, fugitivas que vieram a viver na terra junto ali onde ele estava, né? Então fala dos descendentes dos sentinelas, né, que são descritos como gigantes, os Nefilins. Depois ele fala que esses gigantes, né, que eram povo de alta estatura, maiores do que o povo local. Então aqui tem a crítica de um Andrew Collins, que sugere que essa raça de pessoas gigantes realmente existiu. O tema principal nessa parte é a destruição do dilúvio, né? Deus vai retirar os pecadores para que as pessoas boas possam ter paz. Então o dilúvio de Noé, que estava ainda até certo ponto muito longe, quando Enoque escreveu o livro, tá bom? Depois tem, do capítulo 6 a 9, os rebeldes entre as sentinelas. Então fala dos anjos na terra, os seus casamentos e atos pecaminosos, seguindo os anúncios da punição, né? No começo do capítulo 6, de 1 a 2, né? É exatamente idêntico ao que está em Gênesis, não? Mas no livro de Enoque tem vários detalhes. Em Enoque 6,6 explica que o Monte Hermon, né, que é o monte onde os anjos desceram. E lembre-se que foi um Monte Hermon que Jesus se transfigurou. Então veja, se ali houve uma maldição pela queda daqueles anjos, o Senhor restaurou pela aparição da sua transfiguração, mostrando quem é o verdadeiro Deus, né? Porque os anjos desceram ali naquele monte como deuses, né? E ali Deus dá testemunha. Quer falar, a irmã? Quer falar? Ou bateu a... Ixi, a bateria do meu computador está acabando. Por que será, meu Deus? Aviso que a minha bateria está acabando. Ou será do celular? Só um minuto, irmãos.
Não, não é a do celular. Que deu um aviso, só um minutinho aqui que eu vou ver por que ele deu aviso que a bateria está acabando. Ah, entendi. Deu a conexão. Opa! Vamos voltar aqui. Desculpe aí o atrapalho. Vamos lá. Voltando à apresentação. Bom. Então, como eu estava falando, a irmã que levantou a mão quer falar alguma coisa? Ou foi só uma... tocou por acidente? Então, a montanha a qual ele está se referindo está provavelmente em algum lugar perto do Lago Van, na Turquia. Aí aqui ele faz uma divagação, né? Isso aqui é um comentário, né? Colocando que esse monte que os anjos desceram não é exatamente o Monte Hermon. Bom, vamos lá. Deixa eu fechar essas introduções aqui. Bom, capítulo 10 a 11. No capítulo 10 a 11, Enoque nos presenteia com a condenação dos fugitivos pelo Altíssimo das Sentinelas. Essa seção mostra como os fugitivos são vistos em casa. Alguns detalhes de fundo surgem mais tarde no livro, no capítulo 106, 13, né? Ficamos sabendo que os fugitivos vieram para uma área de Enoque nos dias de seu pai. Enoque é um escriba, em Enoque 12:4, né? Mostra que ele é um escriba. E diz que foram os anjos que introduziram a escrita. Ó, tá vendo aquilo que eu falei? Ó. Enoque fala que quem ensinou os homens a escrever foram os anjos. Tá? Assim, Enoque foi provavelmente ensinado a escrever. Em 10, 1 e 3, o Altíssimo instrui um anjo para salvar o filho de Lameque, que era Noé, do dilúvio. Isso é interessante, pois além de profetizar detalhes do dilúvio em seu tempo, revela que isso foi escrito em uma época quando Enoque é avô de Lameque, né? Mas não sabe ainda como o filho Lameque será chamado. Se os fugitivos eram jovens nos dias do pai de Enoque, então são provavelmente 10 anos mais velhos que Enoque e talvez mais. Assim é provável que os eventos neste livro acontecem em uma época em que os fugitivos são bastante velhos. Certamente esses anjos, seres, né, viveram mais tempo do que poderíamos pensar. Então, irmãos, quando saiu essa sentença, os anjos tentaram fugir, tá? Aí Enoque encontra as sentinelas no capítulo 12 a 13, tá certo? Aí fala as visões de Enoque acerca das punições dele e anuncia o destino deles, mas devido às súplicas resolve interceder e escreve uma petição a Deus, né? Em outra visão, ele descobre que a intercessão pelos anjos caídos era em vão, e então anuncia a eles a sua punição final. Essa seção descreve como Enoque se envolveu. O Enoque descreve como um representante das sentinelas se aproximam deles, enquanto orava, e lhes deram uma mensagem para ser transmitida aos fugitivos. A mensagem é esboçada no capítulo 12, 4 e 13, 2. Enoque descreve o terror entre os fugitivos quando descobrem que foram encontrados. Bom, aí aqui tem vários detalhes, né? Enoque explica como os fugitivos decidiram mandar uma carta pedindo clemência. Enoque é incumbido de escrever e entregar esta carta. Enoque não revela o conteúdo da carta, né? Ou muito acerca de como foi entregue. Ele diz que as águas de Dan, né, ou um lago, o Van, ele a leu quando ele estava lá, e a resposta veio em um sonho. Bom, depois do 14 ao 16, né? Aí aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí vem uns comentários estranhos no livro, né? Isso pode significar reencarnação, exatamente porque a pessoa que fez esses comentários era espírita, né? Não concordei com isso, tá bom? Então,
Como eu aproveitei várias versões, né, eu coletei essa divisão aqui para vocês terem uma ideia geral do que nós vamos ver na parte do livro de Enoque, né? Então já está dando para ver aí, né, a questão do julgamento, né, no capítulo 14, do 4 ao 7, né? Os anjos vão ser aprisionados, vai ter a morte dos seus filhos, né? E assim por diante. Deixa eu ver o que mais. Enoque passa algum tempo com os sentinelas, do 17 ao 19. E aí ele vai falar de várias montanhas, ele vai ter viagens, né? Ele vai viajar tanto no céu, na terra, quanto no céu, tá? Deixa eu ver o que mais. Os anjos que vigiam, do capítulo 20 a 23, né? Enoque passeia na companhia de 6 ou 7 arcanjos através do céu e da terra. É mostrada novamente a punição dos anjos, o inferno, os segredos da natureza e assim por diante. Tá? Deixa eu ver aqui. A história de Caim e Abel é mencionada em 22:7 e a história de Adão e Eva em 32:6. Aí no capítulo 24 a 32 ele vai falar de várias árvores, né? Inclusive da árvore da ciência do bem e do mal, da árvore da vida, da árvore da sabedoria e assim por diante. No capítulo 37 a 60 ele vai falar do livro das parábolas, onde ele vai falar várias parábolas, tá certo? Essas parábolas parecem ser coisas bem reais, né? Mas tem uma relação com alguma coisa no futuro, né? Então, relacionado ao povo de Deus. Então tem a primeira parábola, que vai... Deixa eu ver aqui mais. Uma descrição do lugar sagrado, colocada no futuro. Enoque parece considerado também uma descrição da casa dos sentinelas, ou habitação, né, no céu. Fala daqueles que não dormem, né? E falam dos que são os serafins, querubins e ofanins, e anjos não humanos, que não necessitam de dormir. Na segunda parábola, ele fala do escolhido, ou Messias, o chefe ou ancião de dias, no capítulo 71:10, que é o mesmo que está em Daniel 7, de 9 a 10, né? E aqui fala dos 144 mil, que é 12 vezes 12 mil, tá? Na segunda parábola. Aí no capítulo 37, 44, fala do futuro reino de Deus, né, habitado pelos justos. No capítulo 45 a 47, fala do juízo final do Messias, como ancião de dias. No capítulo 48 a 49, fala da bênção eterna dos justos e do sofrimento dos reis e poderosos. No capítulo 51 a 56, fala do Sheol, né? As montanhas saltarão como carneiros, isso está escrito em Salmo 144, certo? Acho que é versículo 6, né? Então, tem uma mesma citação no livro de Enoque 51:4. Aí tem alguns lugares que são mencionados, também no livro de Enoque, né? A partir do capítulo 51. Aí vem a terceira parábola, no capítulo 60, que fala dos monstros que estão no livro de Jó, que é o Behemoth e o Leviatã. Deixa eu ver o que mais. Bom, aí no capítulo 65 a 67, já vai falar do livro de Noé. Talvez uma anotação feita pelo próprio Noé, né? Indica que o barco está sendo construído na época que foi escrito o próprio livro, né? E Noé pode ter escrito esta obra com o intuito de persuadir seus filhos a virem e morar com ele dentro da estrutura de madeira que era o barco, tá certo? Deixa eu ver aqui. Aí ele fala que as fontes quentes da terra esfriaram, né? Isso está de acordo com as teorias de um tal de Charles Hapgood, né, para a ocorrência do dilúvio.
Deixa eu ver o que mais. No capítulo 70, 71, fala dos depósitos, armazéns ou fontes, né? Que são lugares onde Deus guarda algumas coisas, certo? Desde a geada e assim por diante. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí ele vai falar também no capítulo 71 da lei das estrelas, né? Deixa eu ver o que mais. No capítulo 72 já vai falar do movimento do Sol, né, da trajetória do Sol e das fases da Lua, e assim por diante. Contando os dias, fazendo a divisão, que foi o capítulo que eu usei, a partir daqui foi que eu usei para fazer o cálculo do calendário. 73, 74 fala sobre o dilúvio. 75, 78 explica como o eixo de rotação passa pelo meio da Terra, né? O fato de que a Terra é esférica e rodando foi aceito amplamente somente alguns centenas de anos atrás, que o Sol circundava a Terra. Aí tem um livro aqui que ele faz um comentário, eu já li esse livro aqui, que é uma explicação também detalhada das coisas que Enoque descreve nessa parte aqui. Deixa eu ver o que mais. Aí vai falando detalhes da Lua, né? Então tudo isso aqui nós vamos ver com detalhes, tá bom, irmãos? Eu só estou passando rápido para poder essa live não ficar tão longa, né? E eu colocar apenas como uma introdução. Talvez eu tenha que fazer um corte aí, porque eu tive que me abaixar, pegar coisa aqui que caiu e assim por diante. Tá bom? Aí ele coloca algumas... o autor que fez esse comentário, fez essa divisão, que eu tirei uma parte dela, coloca essas frases aqui em amarelo que eu não concordo, porque eu conheço alguma coisa aí que mostra que essa situação não se verifica. Tá bom? Cartas de Enoque a Matusalém, capítulo 75, 84, Lei das Estrelas, capítulo 82, né? A primeira visão de Enoque, capítulo 82, Profecia dos Animais, 85 a 90, né? Onde ele descreve a toda a humanidade como se fosse animais, a história de toda a humanidade. Tá bom? E aí vai passando por toda a história da igreja, aliás, a história do povo judeu, né? A história do povo judeu, até chegar à volta de Jesus, né? Passando pela história da igreja. Profecia das semanas. Então, essas duas parábolas, elas são complementares, né? Porque aqui vai detalhando os animais como se fossem os povos, e os comportamentos dos animais conforme o caráter das pessoas, né? E depois, no Apocalipse das semanas, ele divide a contagem do tempo nosso na Terra em 10 semanas, certo? Para dar 7.000 anos, nós teremos que ter cada dia 100 anos, né? E aí, 10 semanas, 10 vezes 7, 70, né? Vezes 100 dá 7.000 anos. Tá bom? É mais ou menos essa contagem aí para as semanas. Aí aqui eu fiz uma tabela que depois eu vou mostrar lá quando estiver vendo o que acontece na primeira semana, na segunda, na terceira e assim por diante. Então tem uma tabela aqui feita pelo autor e depois tem uma tabela feita por mim. Não sei se está aqui. Tá. Então vamos ver lá. Vamos ver as duas tabelas. Então ele fala da primeira semana, da Era do Gelo até cerca de 16.000 a.C. Justiça e retidão é época de Enoque, né? A segunda semana, de 16.000 até 10.000, grande injustiça, época de Noé. Então essa contagem aqui, ela envolve uma contagem de tempo maior, né? Fora dos 7.000 anos que a gente conhece. Tá? Depois, a terceira semana, a implementação da retidão, que é da época de Abraão. Quarta semana, lei para todas as gerações, que é Moisés. Quinta semana, a casa da glória, que é o reinado de Salomão. Sexta semana, que é de 900 a.C. até 100 depois de Cristo, que é quando Jesus nasce e é levado ao céu. Sétima semana, geração apóstata, né?
que é o surgimento do mundo árabe, né? Aí tem muitas obras acontecendo no mundo. Depois tem o julgamento de fogo. Essa parte da coluna devia ficar aqui embaixo, tá? Ficou trocado. 8ª semana. Então, na 7ª semana tem o julgamento de fogo. Depois, 8ª semana, uma espada de retidão, que é uma nova casa, que é construída, que é o templo de Ezequiel, eu suponho. 9ª semana, o julgamento é revelado, que é o juízo do trono branco. E os poderes do céu brilham para sempre, que é a glória eterna, da 10ª semana. Então eu fiz aqui uma outra comparação, diferente desse autor aí. Eu coloquei aqui, eu fui fazendo a contagem, dá de 600 a 700, a contagem das semanas. Então a contagem que ficou maior, por incrível que pareça, foi 666. Tá? Porque bate mais corretamente com as datas. Aí depois, se alguém não concordar, eu não me preocupo com isso, porque na verdade é uma tentativa de tentar calcular qual é as semanas que nós estamos vivendo, né? Então, no ano 4000 até o ano 3000 e pouco, Enoque começou a falar dos livros e disse: eu fui o 7º a nascer na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Então, o que aconteceu? Na primeira semana, né, nasceu Enoque. Tá? Então, o nascimento de Enoque, que foi no ano 640, mais ou menos, tem que estar contado como sendo a primeira semana. Então, nessa semana, o que aconteceu? Adão é criado, nasce Enoque e é anunciado o dilúvio. Na segunda semana, ocorre a grande iniquidade, né? Que é a multiplicação dos pecados na terra por conta dos anjos que vieram tomar os filhos dos homens, né? Naquela semana, o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. Então, aí Adão morre, mas quando o primeiro é completado, a iniquidade crescerá, e durante a segunda semana executará o decreto sobre os pecadores, que é o dilúvio. Então os descendentes de Adão perecem, os pecadores se multiplicam na terra, e Deus manda o dilúvio sobre Noé na segunda semana. Na terceira semana, durante a sua conclusão, o homem da planta dos justos, né, o julgamento será selecionado, e depois dele a planta da retidão virá para sempre. Ou seja, Abraão é escolhido por Deus. Exatamente essa mesma época aqui. Do ano de 2000, né? De 668 a.C. até 2000. Então a gente sabe que até Abraão, né, de Adão até Abraão dá 2000, de Abraão até Jesus dá mais 2000, e de Jesus para cá dá mais 2000, ao todo dá 6.000 anos. Vamos ver aqui. Na quarta semana, Moisés é levantado, aparece o tabernáculo e o sacerdócio levítico, né? Aqui na quarta semana ele diz assim, na quarta semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista, a ordem de geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. Então é aqui a construção do tabernáculo. Na quinta semana, durante a sua conclusão, a casa da glória da dominação é erigida para sempre. Então o templo de Salomão foi construído. Na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos, os corações de todos eles serão esquecidos. Aqui é a reprovação dos judeus, né? E aí a casa, e durante sua conclusão, a casa do domínio com fogo, e toda a raça eleita será dispersa. Então a gente sabe que Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, e os judeus foram dispersos. Na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão os seus atos, mas todos eles atos de perversidade. É quando nasce Maomé, né? E ocorre a invasão islâmica na Europa. Maomé nasce em 632, e mais ou menos lá para o ano de 700, ocorre a invasão da Europa, exatamente na sétima semana, que bate com a data que foi colocada aqui. Oitava semana, o crescimento da igreja, né?
da retidão para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores, os pecadores serão entregues na mão dos justos, quais durante sua conclusão adquirirão habitações para a sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para sempre. Então esse aqui já é a semana 8ª, né? Que é a semana da volta de Jesus. A 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para todo mundo, toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra, né? Então Jesus volta no cavalo branco, com a espada na mão, e o reino do milênio é estabelecido. Então, na 7ª da 10ª semana haverá um eterno julgamento, que é o juízo do trono branco, né? E que será executado sobre os sentinelas. Então, inclusive, os anjos caídos vão estar nesse juízo do grande trono branco. E um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e o novo céu aparecerá. Então, em Apocalipse, a gente sabe que tem envio, novos céus e nova terra. Tá bom? Aí, depois desses capítulos, que foi o capítulo das semanas, 94 e 95, Enoque prevê novamente a punição dos pecadores e a recompensa dos justos. 96 e 97, Enoque prevê milagres e sinais acontecendo no momento do nascimento de Noé. 98, o discurso final de Enoque a respeito do destino dos ímpios e dos justos. Tá? E no capítulo de 104 a 105, Enoque dá uma orientação para a sua família, tá? Para que eles guardem os ensinamentos que ele passou, né? E deixa eu ver o que mais. E fala, né, das coisas que virão, né? Fortalecimento dos espíritos, pessoas que sofrem dificuldades. Enoque enfatiza que Deus se ocupará de cada um com justiça no tempo apropriado. Encoraja as pessoas, né? E fala que várias pessoas vão copiar os seus livros, tá certo? Enoque profetiza até a cópia dos seus livros. No capítulo 106 a 107, fala do livro de Matusalém, né? Onde a história se passa alguns anos mais tarde. Matusalém é chefe da família, desde que Enoque saiu para viver com os anjos, né? Um ano após escrever o livro, o filho Matusalém, Lameque, já está crescido, e o nascimento do seu primeiro filho. Aí aqui descreve como era Noé, o nascimento de Noé, que ele tinha olhos azuis, né? Cabelo branco, certamente era albino, né? O louro, certo? E uma pele muito rosada. Então, certamente Noé era albino, e eles acham que ele era descendente dos anjos, né? Então ele vai lá, consulta os pais deles, e ele fala, não, esse aí foi um filho dado por Deus para cumprir as promessas que Deus fez de salvar uma geração na terra, né? Aí, depois disso, são as palavras finais, capítulo 106, 107, aí termina o livro de Enoque. Tá bom? Então, irmãos, são 107 capítulos ao todo. Eu vou fazer uma pausa aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vou abrir para perguntas, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário. Tá? Tá bom? Vamos ver aí, quem que levantou a mão? Vocês estão me ouvindo? Porque ficou um silêncio tão grande que eu nem sei mais se estavam me ouvindo. Estamos sim. Tá bom. Então, irmãos, hoje foi só uma introdução, porque eu sei que nem todos vieram, e eu falei do que é o livro de Enoque, né? Os versículos que estão citados na Bíblia, né? Ainda tem mais de 80 versículos, tem 80 versículos só de um judeu que coletou os versículos que são citados por Enoque. Eu coletei outros, eu não coloquei todos, tá bom? E falei das divisões. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, fica à vontade. Pode falar, irmão, senhor. Eu estou preocupado aqui com as regras. Oi, pode falar. Então, quando tá falando das bênçãos de Enoque ali, tá. O interessante que eu achei que Jesus estava, acho que
Jesus é a própria palavra de Deus, a gente sabe. Só que acho que ele estava com o livro de Enoque em mente, falando sobre a abreviação dos dias daqueles que vão viver na grande tribulação. O livro de Enoque o quê? Eu não entendi a última frase. O livro de Enoque o quê? Eu não entendi a última frase. Nas bênçãos de Enoque, Jesus parece que está falando a mesma coisa que Enoque falou aqui. Aqui fala as palavras da bênção de Enoque, ó, com as quais abençoou os eleitos e justos, as quais devem existir nos tempos da tribulação. Isso. Né? Aí ele fala aqui, ó, no versículo 2, ó, desde que ouvi essas coisas, entendi o que vi, coisas que terão lugar, ó, né, não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer no tempo distante, por causa dos eleitos. Isso. Essa mesma colocação Jesus falou em Mateus 24. Uhum. Pois é, isso aí nós vamos começar na aula que vem, né? Porque aí nós vamos entrar mesmo no livro de Enoque, né? Eu só fiz o comentário porque eu quis mostrar um panorama, que como estão muitos detalhes, muitos assuntos, se você não tiver uma ideia geral primeiro, aí você vai ficar sem saber do que está falando, né? Então o livro de Enoque está dividido em vários livros, né? E dentro dos livros tem vários assuntos. Esse daí que você está falando é logo o primeiro capítulo, né? Eu já vai logo quando eu for falar desse... Sim, as bênçãos de Enoque. Isso. Quando eu for falar desse primeiro capítulo, eu vou mencionar essa parte aí que você está falando, que é a questão de que ele está realmente percebendo que o tempo é da grande tribulação agora. O tempo é da grande tribulação agora. Tá tendo retorno aí. Tá bom? O que Jesus fala realmente, eu concordo com você, mas eu tenho que falar, eu tenho que ir devagar, porque tá voltando o som aí. Desliga o seu áudio, deixa só o seu microfone. Porque assim, nós vamos ver versículo por versículo, né? Então, sim. Como hoje é o primeiro dia, eu também nem sabia direito colocar aqui. Eu coloquei uma televisão aqui com a tela para poder enxergar cada um que está aqui. E coloquei a apresentação e o celular para saber como é que está saindo lá no canal. Então, vamos dizer assim, é uma aula experimental, né? Para saber se tudo vai funcionar, né? Então, eu não me preocupei em já entrar de cara no livro de Enoque por causa disso. Eu podia ser que alguma coisa desse errado. Eu chutei aqui a tomada e acabou descarregando a bateria do celular. Quase que cai a conexão, né? Mas isso aí nós vamos comentar. Fique tranquilo que nós vamos comentar exatamente isso aí, comparar todos os versículos com a Bíblia. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Meus irmãos, eu senti uma luta espiritual aqui enquanto eu estava mostrando lá sobre o calendário de Enoque, tá? Eu fiquei aqui um pouco... Então é um negócio aqui que nós vamos ter que orar e vir para cá com bastante oração, porque é uma batalha, viu? Então eu tenho... Porque são muitas... Sim, agora, irmão Lucas, não cortando o irmão, falando sobre isso agora, um estudo desse, né? Um livro desse vindo à tona agora, né? Só trazendo mais luz do que a Bíblia tem ainda, né? Só um acréscimo, né? Reforçando tudo que já está escrito nas Escrituras. Aí o inimigo vai ficar furioso mesmo, né? Porque, irmãos, a gente tem que dar as informações corretas, né? Não pode falar, assim, coisas que não sejam verdadeiras, né? E como tem muito comentário nessas edições que a gente tá lendo, né? A gente pode aproveitar alguma coisa, mas nem tudo, né? A gente tem que fazer um filtro, né? Então, eu coloquei aqui o que eu achei mais importante, né? Porque assim, por que o calendário é uma coisa que você não bateu com o calendário normal nosso, um calendário calculado? Por quê? Porque a maneira como eles
faziam a contagem dos dias estava mais ligado às necessidades que eles tinham, que é a necessidade de plantio, de colheita, de saber as estações e tal. Então, esse calendário que o Enoque passou que o anjo passou para Enoque era para resolver esses problemas, né? Problemas de agricultura, épocas de plantio, épocas de colheita. Não era uma visão que nem a gente tem hoje de trabalho, de levantar às 7 horas da manhã, saber que segunda-feira é segunda-feira, que o dia está certo, que é o dia do mês. É uma outra situação, né? Então, a gente tem que considerar isso. Tá? E a questão de que também houve vários calendários na história, né, dificulta também para a gente acompanhar determinadas mudanças, né? Aí, como aqui não é uma coisa que a gente vai se aprofundar em tema de calendário, por exemplo, a gente não vai ficar examinando todas as datas, verificando tudo certinho, porque não tem condição de fazer isso, né? Mas o que é mais interessante é a gente comparar com as profecias, que é o que nos interessa. Tá bom? Amém. Então, irmãos, eu acredito que o livro de Enoque tem muita coisa para nos oferecer, né? E eu acho também que não é para qualquer cristão, porque já tem que estar no amadurecimento também, né? Porque senão começa a levar isso para dentro da igreja, aí o pastor começa a falar que não concorda, aí começa a criar discussão. Então tem determinadas coisas que a gente não precisa, vamos dizer assim, fazer propaganda para manter, né, as pessoas em paz, não criar contenda, né? Porque é uma questão de maturidade, né? Não é nem uma questão de doutrina. A gente examinar um livro desse é uma questão de maturidade. Não, Lucas, o senhor acha que ele conviveu algum tempo com Noé? Ah, sim, com certeza. Eu fiz um vídeo lá que chama-se Contemporaneidade Bíblica. O que é? Quais as pessoas que conviviam com quais pessoas. E até hoje, antes não tinha um calendário onde você pudesse olhar e ver quem estava vivo, né, em tal época, né? O que é engraçado é que agora eu fui procurar na internet e tinha várias figuras muito parecidas com aquela que eu tinha feito, com barrinhas de tempo, onde eu coloquei que Adão, né, conversou com alguns descendentes seus, depois esses descendentes conversaram com outros até chegar em Noé, inclusive Abraão intercepta com Noé. Se eu não me engano, é no livro dos Jubileus ou no livro de Jazer, que fala que Abraão foi conversar com Noé. Ou seja, para ele confirmar todas as promessas de Deus e saber que Deus estava escolhendo ele, fazendo todo aquele trabalho lá, então ele deve, além de ter tido a revelação, ele deve ter confirmado tudo, a história, porque a humanidade estava se desviando, né? Já estavam construindo uma história paralela, então a história verdadeira que precisava ser resgatada tinha que ter vindo de uma fonte primária como Noé. Então eu acredito nisso, né? Por causa das datas mesmo. Você vê que Abraão intercala com Noé. Então, com certeza... O que eu acho interessante, desculpa ter cortado, que no capítulo 5, versículo 21, fala... De qual livro, irmão? Assim, depois que gerou Matusalém... Está cortando. Gênesis 5, 21. Fala sobre Noé, também fala que Noé era seguro. Aí já é no 6:9, fala, Noé andava com Deus. O livro, né, no caso a Bíblia, repete o mesmo verbo para os dois, né? Andava com Deus, deixa bem especificado isso. E eu vejo assim, por exemplo, eu com a minha neta, sabe? Eu ensino muita coisa à minha neta.
muita coisa mesmo para ela. Eu como vó, né? O Enoque, ele era o quê? Ele era bisavô. Acho que ele era bisavô, porque Isso, de Lameque é Noé. pai, Matusalém avô, Enoque bisavô. Naquela época, claro, eles viviam bem mais do que nós hoje. Então, eu creio que ele, quando criança, deve ter aprendido muito com o avô, sabe? Aham. A adorar a Deus, essa parte, porque se a gente vê lá Davi não é citado, né? Mas a gente sabe quem eram os avós dele, né? Então, eu acho que também Davi, aquela coisa de, de Deus, né? Aquela adoração a Deus, eu acredito que ele tem aprendido muito com os avós lá, com... Ai, meu Deus, como é que foi? Com a prostituta lá, com a Raabe e com... Não, quem foi? Quem foi a Ruth, né? A Ruth e o Boaz. Eu Aham. acredito que Davi aprendeu muito com eles, essa coisa de adoração verdadeira a Deus. Porque eu vejo que a minha neta, a parte espiritual dela é bem forte. E ela aprendeu muito comigo, sabe? Com Então, acho certeza. que eu acredito que Noé aprendeu muito com Lameque, essa parte de adoração e obediência a Deus. Aham. Porque para o próprio livro falar e andava com Deus da mesma forma para um e da mesma forma para outro. Uhum. E a questão de Noé ser branquinho, não poderia ser que ele fosse europeu, assim, ou talvez um alemãozão, né? Porque às vezes o livro traz essa tradução, mas é porque o povo judeu era mais moreno, né? Porque a gente vê essas figuras de Jesus branco dos olhos azuis, quando na realidade a gente sabe hoje em dia que Jesus era bem mais para bem moreno, né? Devido às características do povo da região onde Jesus nasceu. Certo. Então, pode ser que Noé fosse de uma região, tipo assim, um europeu, ou talvez mesmo pelos anjos. Ou pode ser que ele seja europeu, para o fato dele ser branquinho, assim, dos olhos azuis, né? Como é descrito. E pode ser também. É que ele fala que a pele era muito rosada, né? Eu acho que cabe mais o albinismo aí, né, irmão? Pode ser albino, pode ser. Porque tem gente também caucasiano, né? Que é o caucasiano, que é aquele branco bem branco mesmo, do cabelo bem, bem amarelo, quase branco também. Bom, irmãos, eu vou. Já são 9h30, deve ter ficado com 1h30 de live. Eu vou encerrar agora, tá? Aí no próximo sábado a gente vai falar um pouco de como a gente vai interpretar as escrituras, né? Que maneira a gente vai usar para interpretar e alguns princípios da palavra de Deus que a gente vai procurar obedecer e seguir, né? Ou seja, quando a gente interpretar um versículo, a gente tem que saber quais os princípios que a gente tem que considerar. Aí eu faço isso na semana que vem, né? Porque eu não gosto de ultrapassar muito o tempo, porque depois as pessoas não assistem, sabe? Né? Fica só aqueles que ficam aqui na sala, né? Como vocês têm o privilégio de falar, de pegar o microfone e comentar, né? É um pouco diferente das lives dos irmãos que eles fazem lá, né? Que vocês colocam só o texto, que eu tô vendo lá no chat ao vivo lá. Tem a irmã Sabrina, a irmã Tati, quem mais? O irmão Senor, Davi, Youssef, né? A irmã Denise, refletindo Cristo, tá todo mundo lá, o Kemuel Godoy,
né? Eu não sei se estão aqui. O Kemuel está aqui? Tá, o Kemuel tá aí. Aqui no Não, o Meet? Kemuel não. O Kemuel tá o Arthur, né? Irmão Arthur. Tá, no Google Meet, mas tem lá o pessoal lá no chat ao vivo. Então, como eu não estou transmitindo a tela, só está aparecendo a minha fala, então depois fica difícil para eles acompanhar por lá. Eu estava pensando que ia vir todo mundo para cá, né? Porque aqui a gente consegue aguentar até 100 pessoas nessa live aqui. Com participação, né? Que é um pouco diferente das lives lá. Tá bom, irmãos? Então eu vou encerrar por aqui. Não percam o ânimo, eu fui um pouco assim chato com essa parte de introdução, mas não percam o ânimo que na próxima semana nós vamos entrar mesmo nos versículos, tá bom? É que era necessário, né, dizer quais são os assuntos, né, que estão contidos dentro do livro de Enoque. Tá certo? Então vou encerrar aqui a gravação. E obrigado pela presença de todos aqui. Estou vendo aqui, ó. É que não dá para eu acompanhar, irmãos. Infelizmente não dá para eu acompanhar tudo. Eu não tenho ainda muita habilidade com essa tecnologia, né? Mas eu estou vendo aqui que tem bastante gente aqui, ó. E a transmissão está sendo feita apenas na minha fala, né? E não do que eu estou mostrando na tela. Tá certo? Então vou encerrar aqui a transmissão, encerrar outra também. Deus que abençoe a todos, até semana que vem. Tá? Tragam mais pessoas para assistir e façam a propaganda de que aqui vocês podem interferir fazendo perguntas. O que eu puder responder, eu respondo. Amém, irmão. Vamos orar agradecendo? Irmã Michele, pode orar? Amém. Irmã Maria, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos dado, Senhor, meu Deus, pelas porções da Tua palavra que o Senhor tem nos revelado. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Te agradecemos, Senhor, meu Deus, pela vida do Teu servo, que tem se disponibilizado, Senhor, a buscar para trazer para nós mais uma porção da revelação da Tua palavra. Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui presentes. Senhor, meu Deus, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender, Senhor, meu Deus, qual a profundeza da riqueza da Tua palavra para o que o Senhor quer nos trazer. Em nome do Teu Filho amado Jesus, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém.